O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes. É uma parceria do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente e da TV da Universidade Federal do Paraná. Vamos continuar hoje uma série de programas relacionados às exigências e às condições das nossas crianças em nosso tempo. Um tema do Fórum da Sociedade Brasileira de Pediatria a acontecer em Curitiba em 10 e 11 de outubro próximo. Um dos convidados do Fórum e nosso convidado hoje, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, procurador de Justiça do Ministério Público, um batalhador pela condição da criança, pela dignidade da criança há muito tempo, não é mesmo, Olímpio? Sim. Uma alegria estar no programa novamente. Então, eu agradeço. E a ideia de hoje é falar exatamente um pouco do teu tema no fórum. Então, a ideia do fórum é trazer junto à pediatria e também às outras profissões, aos outros interessados, como vive nossa criança hoje. E um dos temas é a violência. E eu queria te perguntar assim, como do Ministério Público, o que a Justiça faz hoje para proteger nossas crianças e adolescentes da violência, especialmente a doméstica, que infelizmente é a que mais acontece? Sim. Se você me permite, antes Sim. de falar sobre a violência doméstica, eu não poderia deixar de fazer o registro quanto a uma violência estrutural decorrente, especialmente da omissão do Estado no cumprimento do seu papel institucional indelegável de promoção dos direitos das crianças e adolescentes, que já estão prometidos no nosso ordenamento jurídico, estão prometidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda, infelizmente, distante da vida cotidiana de muitas crianças e adolescentes. Quer dizer, a omissão em não implementação de políticas públicas que correspondem a direitos fundamentais da população infanto-juvenil, como saúde, como educação, como profissionalização para os adolescentes, enfim, esse contexto que desatende, inclusive, a um comando da Constituição Federal que estabelece dever haver prioridade absoluta para a infância e a juventude, seja no que diz respeito a formulação e a execução de políticas públicas e principalmente a destinação privilegiada de recursos para a área da infância e da juventude. Há no discurso da sociedade como um todo e no discurso oficial também, aquela ideia que é correta, de que a construção de uma sociedade melhor, mais justa, depende do investimento que se faça no asseguramento dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil. Entretanto, há um distanciamento do discurso com a prática que pode ser identificada, principalmente na análise das leis orçamentárias, os planos plurianuais, a lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento. Quer dizer, a falta de recursos para implementar os programas e ações necessários a atender a política de infância e juventude deliberada pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, nessa estrutura criada pela Constituição e pelo Estatuto, tem o papel de formular a política de atendimento à infância e à juventude e de controlar as ações governamentais em todos os níveis. Então, realizado o diagnóstico da situação da infância e deliberada uma política em cada localidade, o que se imagina e o que, enfim, o comando constitucional é nesse sentido, de que se canalizem os recursos necessários para a implementação desses programas e ações que, infelizmente, hoje não está ocorrendo. E o papel do Ministério Público, nesse sentido, e da Justiça da Infância e da Juventude, é de ingressar com ações civis públicas para que aquela política deliberada pelo Conselho tenha o investimento, a canalização dos recursos necessários. Desculpe, talvez eu não estou me referindo especificamente à violência doméstica, que também
enfim, a necessidade de uma atenção emergencial, né? Porque a vida, né, de crianças e adolescentes que passam nessa fase de peculiar desenvolvimento, né, que diante da violência passam a ter sequelas para o resto da vida, no seu comportamento como adulto e tal. Nesse aspecto também, se for possível, eu gostaria de fazer o registro também da omissão da própria sociedade. Da sociedade que não enxerga nos filhos dos outros, né, aquilo que gostaria que acontecesse com os próprios filhos. E que, portanto, deixa passar situações conhecidas de violência praticada no ambiente familiar, com aquela ideia de que não deve se intrometer, de que esses assuntos são assuntos familiares e que ninguém deve intervir, enfim. Né? Então, são inúmeras as situações em que crianças e adolescentes são vítimas cotidianas da violência física, da violência psicológica, enfim, né? Muitas vezes do abandono por parte dos pais, e que não há por parte daqueles que têm conhecimento de familiares ou de vizinhos, né? Enfim, daquelas pessoas da comunidade, né? Não trazem a conhecimento das autoridades a notícia necessária para uma intervenção positiva. Né? Sim. E uma coisa depende da outra também, né, doutora Olímpia? Porque, veja, se eu tenho uma notícia de violência, primeiro até existe uma crença popular, essa, dos pais donos dos seus filhos, né? A família dona daquela criança, como se tudo pudesse, né? E fizesse parte da educação ou maltratar. Infelizmente, não existem nem políticas públicas eficientes ainda em nosso país e quase no mundo todo a gente vê isso, né? Mas especialmente aqui, quando falamos de verbas, né? Quando falamos de destinação orçamentária, não lhe parece que faltam programas para essa família ser atendida, para que esses casos sejam encaminhados de forma adequada? Porque hoje as crianças que sofrem violência, elas vão ter os seus sintomas, e esses sintomas muitas vezes são muito mais vistos como originários dela. Então, é uma criança que nasceu agressiva, é a criança que não se comporta, isso, é a criança indisciplinada, e não se pergunta por quê. Por que ela é assim? Eu acho que nesse contexto, eu estava caminhando, né, nessa linha, não só o dever da sociedade, né, de estar atenta para esses casos concretos de crianças que são vítimas de violência, mas especialmente no contexto dos serviços públicos, né? E aí eu me refiro destacadamente à escola e ao sistema hospitalar, né? Que convivem com a criança na escola, convivem com a criança e podem identificar, se devidamente capacitado, digamos assim, pode identificar, e aliás, elogio, né, o Dedica, o teu trabalho em especial, quantas vezes, né, em quantos seminários e tal, né, você esteve lá exatamente para fazer essa orientação quanto à identificação dos sinais de que alguma coisa está errada, né, da possibilidade de estar aquela criança sendo vítima de violência familiar, enfim. Mas esse olhar do professor, né, que está todos os dias, né, não tomar o aluno como aquele, o indisciplinado, como problemático, mas ter atenção e diálogo capaz de identificar exatamente o que está ocorrendo, né, com essa criança, com as razões daquele comportamento, né, e também, né, de maneira destacada, o sistema de saúde. Né. Eu me lembro de um programa, já faz muito tempo que eu assisti, com aquela Lilian Popovic, um programa da Bandeirantes, e daí ela entrevistou um menino que já na época então tinha cerca de 17 anos, que havia sido adotado, colocado em família substituta, adotado por uma outra família e tal. E esse menino com uma certa dificuldade de falar, né, de dicção, contando da história dele, da vida dele, né, do que ele sofreu com a mãe, que o queimava, que o espancava, era uma situação assim absurda, né? Até um dia que
foi o cúmulo, né? E bom, e ele contando que na escola ele levava a notícia de que ele estava sendo vítima de violência, nos hospitais que a toda hora ele tinha que comparecer ao hospital para ser atendido e tal, e ele dizendo isso, né? Que ninguém o ouvia, até que a mãe um dia cortou um pedaço da língua dele. Daí a dificuldade de dicção dele, mas só nesse momento que não tinha não tinha como explicar, né, que ele caiu, porque era sempre, né, a justificativa era sempre de que ele era, enfim, tinha hiperatividade, estava sempre correndo, então, mas explicar como é que cortou a língua com uma tesoura, né? Então eu fiquei assim pensando, né, quantos desses meninos são vítimas de agressões dessa ordem e não são ouvidos por ninguém. Né? E não são ouvidos especialmente pelo educador com quem ele está em contato e com o sistema de saúde, quando a todo momento ele se faz presente para receber atendimento médico hospitalar. Nós atendemos muitos casos, né? No DEDICA, no programa que nós temos dentro do Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Paraná. Atendemos de 40 a 60 pessoas em um dia. Né? Sempre temos 2 a 3 casos novos, sendo que esses são casos graves. Né? A nossa condição de atendimento, até por ser uma equipe interdisciplinar, já de mais tempo de atendimento e experiência, escolhemos atender os graves. Né? E o que a gente vê nesse tempo todo são crianças que chegam muito tarde lá, às vezes, mas sempre vale a pena. Sempre é possível mudar o caminho dessa criança, né? Até para que daqui a pouco a sociedade não sofra pelo sofrimento dela, porque de algum jeito ou ela não vai evoluir, ou ela não vai ser um ser produtivo, ou ela vai reproduzir a agressividade que sofreu. Alguns passam e conseguem resistir a isso e ter uma vida dita normal, mas podem reproduzir nos seus filhos. E o que a gente vê, doutora Olímpia, é que muitas vezes eles também são atendidos em delegacias, também são atendidos pelo Ministério Público. E daí a gente tem aí um vazio, muitas vezes. Então, o que poderíamos fazer? Isso vai ficar para o nosso segundo bloco, né? Eu vou deixar aqui uma pergunta, porque a ideia não é só a gente questionar, como poderíamos unir forças, como poderíamos trabalhar para que esses sistemas se unissem e pudéssemos falar uma mesma linguagem de proteção à criança. Eu vou fazer uma pequena parada no nosso programa e a gente volta já já com o nosso tema hoje, o papel da justiça no combate à violência contra crianças e adolescentes, com o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje com o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor sobre a justiça e a violência. Né? Então, Ministério Público, o que nós poderíamos, e foi a pergunta que eu deixei no primeiro bloco, né? Como poderíamos unir forças? A violência sempre esteve na civilização, claro, contra os mais fracos. Está dentro de casa, o senhor falou bem, está no governo quando ignora essa situação e depois tenta compensar isso e nós acabamos com os adolescentes em conflito com a lei, acabamos nas medidas dito socioeducativas, eu não entendo bem para quê, mas se a gente começasse lá, mais no começo, como que a justiça poderia fazer parcerias, atuar realmente para que o dinheiro viesse para programas eficientes, para que essas crianças e famílias, que são famílias doentes, fossem bem assistidas? Então, eu sou um defensor ardoroso, né, do funcionamento efetivo dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né, um espaço de democracia participativa, porque ele é integrado por representantes de órgãos públicos em igual número por entidades da sociedade civil,
que atuam na defesa dos interesses da população infanto-juvenil e que deve, em cada localidade, fazer o diagnóstico da situação da infância e juventude e deliberar uma política consequente em todas as áreas, né? Especialmente, penso eu, nessas áreas de educação, de saúde, né? Talvez se nós pudéssemos empoderar, né, os conselhos de direitos, colaborar para que os conselhos cumpram com as suas finalidades, talvez nós pudéssemos ter, então, programas específicos para essas, enfim, essas intervenções necessárias em relação à garantia, né, do desenvolvimento sadio das nossas crianças e adolescentes. Eu penso que é fundamental, né, através da política. Sim. Porque e é necessário que nós atendamos os casos individuais, né? Mas ao mesmo tempo que você atende um caso individual, estão se sucedendo dezenas, centenas de outros. Claro que o resgate daquela única vida, né, vale tudo, tem, né, um valor extraordinário. Mas é necessário também, diante disso, né, quer dizer, nós estamos atendendo no atacado e o sistema produz no varejo. Então, ter políticas públicas capazes de enfrentar essa situação, especialmente na perspectiva da prevenção, né? E daí as práticas educativas, a discussão desses temas no sistema educacional, né? Que os serviços públicos todos, né, também reflitam sobre essa situação para uma intervenção adequada, né? Na área da justiça, o que tem feito foi a criação de varas especializadas, com promotores de justiça especializados, né, e varas especializadas para o enfrentamento a essa violência praticada contra crianças e adolescentes, né. São profissionais que, enfim, estudam mais a matéria, que têm maior compreensão daquilo que está ocorrendo, retira daquela vala comum, né, dos casos de meras lesões corporais, né, de números, de centenas, de milhares de inquéritos que são elaborados pela polícia, que chegam ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, né, ter esse olhar diferenciado, né. Mas eu acho que ainda é necessário superar essa cultura, você fez a menção, né, como se as crianças e adolescentes fossem meros objetos de intervenção da família ou do Estado, e não sujeitos de direito e principalmente do direito ao respeito, né, do direito à dignidade, ao cuidado. Eu acho que isso era importante discutir, porque ainda se vê pessoas, enfim, reproduzem, né, um discurso de que, às vezes até se colocando como exemplo, né, não, mas eu era espancado pelo meu pai, hoje eu agradeço. Ninguém agradece por ter, pode até pela compaixão ou por um sentimento, né, de fraternidade. Afinal, eles foram os únicos pais que a pessoa teve, né? Sim, com certeza. Então, de um amor incondicional, fazer esse tipo de observação. Mas ninguém é educado pela violência, ninguém fica com boas marcas, né? E com desenvolvimento sadio, lembrando sempre que isso está na nossa Constituição, está no Estatuto, enfim, de que lembrar que as crianças e adolescentes devem ser tratados com dignidade e respeito, especialmente por serem pessoas em peculiar fase de desenvolvimento, né? Então, tudo que acontece, né, nesse período, né, nesse período de formação, por certo, passa a ter consequências, né, depois naquele homem adulto, né, que não raras vezes, como você também já disse, vai reproduzir um comportamento violento que teve, quer dizer, cria uma cadeia de violência, né, e que daí faz uma sociedade também violenta, né? Nós estamos sempre preocupados com a insegurança, com a violência, com a criminalidade. Não se tenha dúvida que também nesse campo o importante é cuidar da infância, né? Cuidar da infância para o surgimento de um ser humano, né, que, enfim, tem atitudes para essa pacificação
da sociedade. Né? Em todos os níveis, né? Não só no nível das classes sociais menos favorecidas, mas em todos os níveis. Nós temos governantes extremamente violentos com pessoas, não é mesmo? Não violentos na fala, porque muitas vezes são muito hábeis na sua política, mas violentos nas suas medidas de desproteção. E assim, como o Ministério Público, eu vejo há muito tempo os conselhos de direitos e vejo que nem sempre as pessoas são as mais capacitadas para estarem ali e por isso se perdem um pouco, mesmo com a melhor das intenções. Não existiria essa possibilidade do Ministério Público, vamos dizer assim, coordenar um pouco, né, promover essas capacitações, porque realmente se descreveu a síndrome da criança espancada há 150 anos atrás. É muito cedo, né? Muito pouco tempo para que isso esteja como um ato deletério à mente da criança. Muitos ainda acham, não só a violência física, mas muitas vezes a psicológica, ela passa desapercebido. Nem todos os pais sabem o peso da sua palavra, né? Quando eu digo você é um inútil, né? Eu não estou esbofeteando, mas eu estou maltratando de uma forma terrível, que é marcando a estrutura dessa personalidade. Existiriam possibilidades, e eu lembro de um tempo que o Ministério Público organizou toda uma capacitação no Estado, mesmo para juízes, promotores, para pessoas que vão julgar esses casos. Casualmente, hoje pela manhã ainda eu estava fazendo contato com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que a escola do Ministério Público de lá ofereceu capacitação para os conselheiros tutelares, para os conselhos de direito. Né? Sim. E eu gosto sempre de incluir na perspectiva da capacitação os promotores e juízes. Sim. Né? Porque não raras vezes nós estamos sugerindo, né, que os outros segmentos se capacitem, mas nós também, especialmente, né? Seria uma atualização, né? Não seria nem capacitação, mas uma atualização. Porque às vezes são temas que você, na formação jurídica, você passa ao largo. Né? Eu acho que ali é você conhecer, às vezes, pela primeira vez, aquilo que você enxerga na realidade, mas não tem a informação teórica, não, né? Para uma intervenção positiva, para a superação daquilo. Né? Sim. Então, enfim, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de que a Fundação Escola do Ministério Público possa oferecer cursos específicos para os conselheiros tutelares, para os conselheiros de direito. Né? Sim. O Conselho de Direito que se reconhecer que ninguém tem conhecimento enciclopédico para lá tratar de todos os temas. Né? Você tem uma reunião que vai se tratar da questão da educação e daqui a pouco vai se tratar da saúde ou do orçamento. Né? Então, a importância da capacitação, especialmente daqueles que são da sociedade civil organizada, né? Já que os representantes do órgão público têm lá o conhecimento sobre a matéria, mas a ideia de um espaço de democracia participativa pressupõe, então, uma intervenção adequada, né? Com conhecimento por parte dos conselheiros. E eu acho que é muito importante nós trabalharmos nessa. Eu falava pela manhã, até provocado pela Maria Rosa, para a conselheira tutelar, de que, em relação aos próprios conselhos tutelares, né? Que estão ali na linha de frente do contato, não raras vezes são eles os primeiros a ter contato com situações de violações dos direitos da população infantil juvenil. E a ideia talvez até de estabelecer como uma exigência à candidatura como de conselheiro tutelar uma capacitação, né? Um curso prévio onde ele ingresse na atividade já com conhecimento suficiente para desempenhar aquelas atividades também tão importantes do conselho tutelar. Sim, e até saber o que ele vai encontrar e saber se realmente ele teria a capacidade de lidar com isso, porque não é fácil você enxergar, né? Muitas vezes a violência daquele mexe com violências sofridas do que está atendendo e isso pode impossibilitar a visão, né? E por isso a necessidade dessa habilitação prévia, não é mesmo, para uma função tão importante, onde muitas vezes a decisão da vida atual da criança está na mão deles, não é mesmo? E é o primeiro contato, né? Sim. É o primeiro encaminhamento que pode, desde logo,
estar correto ou equivocado, e daí na sequência, né, também os resultados que advêm são equivocados. O Conselho Tutelar tem uma importância muito grande porque ele está próximo, né, da população. Qualquer pessoa tem acesso facilitado ao Conselho Tutelar, né, e que, portanto, deve dar resposta àqueles casos concretos, àquela que está prevista, a resposta prevista na lei, a resposta que atende aos interesses, né, da criança e adolescente que chegam, que batem as portas do Conselho Tutelar. Sim, e até também como um orientador ou dos meios de proteção existentes, ou mesmo orientador dessas famílias que muitas vezes se perdem na violência, não é mesmo? A gente está terminando o programa, eu queria perguntar se você tem mais algum recado a deixar para quem nos assiste, alguma mensagem? Eu trago comigo, né, uma situação concreta, um episódio ocorrido na Vila Pinto. Nós, promotores de justiça, fomos num domingo lá, num evento organizado pelo Movimento de Defesa do Favelado, tratar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi, assim, extraordinária a participação, Vila Pinto, que agora é Vila Torres, né? A participação da comunidade. Em seguida, já se fez um abaixo-assinado identificando as crianças de 0 a 3 anos que estavam sem possibilidade de creche. O Ministério Público interveio, né? Enfim, o seu Derciso, que era o presidente da associação, né, de defesa dos favelados, em seguida se elegeu conselheiro tutelar daqui de Curitiba, enfim. Mas ao término da reunião aproximou-se de mim uma senhora, né, enfim, com um biotipo dessas que infelizmente nós encontramos pelas ruas de Curitiba empurrando carrinhos de papelão e de desilusão, né, aqueles que sobrevivem do lixo da cidade que se pretende de primeiro mundo. E a dona Sebastiana, eu não a conhecia, depois fiquei sabendo que se chamava Sebastiana. Disse: doutor, agora eu entendi esse tal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz que é para a gente querer para os filhos dos outros o mesmo bem que a gente quer para os nossos filhos. Né? Então, quando você pensa em violência contra a criança, quando reclamam da falta de olhar da comunidade, da falta de olhar do sistema educacional, do sistema, é mais ou menos nessa perspectiva de que, tal qual a dona Sebastiana, a gente possa nutrir um sentimento de solidariedade, de fraternidade, capaz de enxergar nos filhos dos outros os próprios filhos, né? Reconhecer que todas as crianças e adolescentes são filhos da sociedade brasileira e que todos nós temos responsabilidade no sentido de que eles tenham um desenvolvimento sadio, que eles possam se preparar para o futuro exercício da cidadania, né? E não tenha dúvida de que essa violência especialmente praticada por aquele que deve dar afeto, proteção, né? Essa violência familiar, intrafamiliar e tal, imagine o tanto de traumas, de danos que causam o desenvolvimento dessas crianças. Então, estamos todos atentos para fazer o enfrentamento dessa situação. Eu agradeço. Agradeço em nome do Doutor Olímpio, em nome do Grupo DEDIC, da TV da UFPR, a atenção de vocês. E a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!